E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com a série de vídeos, que está tendo uma boa repercussão, inclusive, das 50 lições de direito administrativo, tá? Nós vamos agora para o tema 17 e nós vamos falar de um assunto que é sempre muito importante no direito administrativo, que são as licitações. Nós vamos abranger especificamente a inexigibilidade de licitação, tá? Que instituto é esse? Quais são as modalidades no direito brasileiro? Dividi esse vídeo em duas partes para não ficar muito grande e ainda terá uma terceira parte em que eu vou falar exclusivamente do credenciamento, que é uma construção doutrinária que enseja uma inexigibilidade de licitação. Nós chegaremos lá, mas é só no terceiro vídeo. Nesse primeiro vamos falar exclusivamente da inexigibilidade, que, começando do começo, né? Quando nós falamos de licitação, nós estamos falando de um ato que é antecedente ao contrato administrativo, tá? A administração pública, ela licita justamente para poder contratar. Em algumas hipóteses, a administração pública pode fazer a contratação diretamente, ou seja, sem licitação. Essas hipóteses são exatamente a inexigibilidade e as hipóteses de dispensa de licitação. Vamos diferenciar esses institutos só para ficar bem claro em que assunto a gente está tratando aqui, tá? Olha só, a inexigibilidade, ela ocorre quando é inviável a competição, ou seja, aqui na inexigibilidade, ou por uma questão fática, no mundo dos fatos mesmo, ou por uma questão jurídica, ou seja, tem alguma norma que assim o determina, é impossível realizar uma competição entre licitantes. Por causa desta impossibilidade fática ou jurídica, é que contratamos diretamente através da inexigibilidade de licitação. Já nas hipóteses de dispensa de licitação, não. Em tese, seria possível ter aquela competição. Nós não temos porque a lei está dispensando esta licitação. Olha só, dispensa quando, de forma diversa, existe a viabilidade de competição, mas a lei dispensa ou autoriza a dispensa da realização do certame. São situações em que, embora seja viável a competição entre os particulares, ela se torna inconveniente ao interesse público e inadequada ao caso concreto, tá? É interessante você prestar atenção que essa dispensa de licitação, ela ainda se subdivide em duas hipóteses, tá? Que é justamente a licitação dispensável e a dispensada, tá? Essa tabelinha aqui é só para o assunto ficar mais claro ainda na nossa mente. Olha só, a inexigibilidade de licitação, nós temos uma inviabilidade. E aqui, o primeiro aspecto realmente importante dessa nossa aula, tá? A lista do artigo 25 é meramente exemplificativa. Lá no artigo 25 nós teremos 3 incisos, nós vamos analisar todos eles aqui, tá? Mas esses 3 incisos que trazem hipóteses de inexigibilidade de licitação, eles são meramente exemplificativos. Toda vez que faticamente for impossível realizar uma competição, será a hipótese de inexigibilidade de licitação, ok? A licitação dispensável, por sua vez, ela é um ato discricionário, tá? Nós temos um rol no artigo 24, que é um rol bem grande, e mais alguns dispositivos esparsos na legislação que trazem hipóteses de licitação dispensável. São hipóteses que poderia ter uma licitação, mas o legislador autorizou o administrador a não licitar nesses casos, ok? Aqui é interessante porque esse rol, ele é exaustivo, tá? Nós precisamos ter uma lei autorizando expressamente que uma licitação seja dispensável, tá? Não basta simplesmente ser uma analogia ou ser uma ideia do gestor falar, olha, nesse caso aqui seria melhor não ter licitação. Não. Se não está no rol do artigo 24 da 8666, nem tem qualquer outra lei autorizando, então precisa sim fazer a licitação. Não pode usar aqui uma dispensa na modalidade dispensável. A licitação dispensada, por sua vez, ocorre quando não pode haver uma
uma competição também e é nas hipóteses de alienação, tá? Nesse caso, não pode ter licitação, é um ato vinculado, tá? Não é um ato discricionário como é aqui na licitação dispensável, tá? Essa dispensada ela é muito comum para a alienação de bens imóveis da administração, ok? Contudo, aqui a contratação direta, seja dispensável, seja dispensada, não é o objeto dessa nossa aula, tá? Se você quiser que eu trate alguns aspectos dessas modalidades, pode inclusive deixar um comentário aqui, tem alguns assuntos interessantes que a gente pode tratar, sabe? Por exemplo, a licitação fracassada, a licitação deserta, a emergência fabricada, tem vários assuntos legais que me ocorreram à mente aqui, mas se você quiser algum específico, pode deixar o comentário que eu dou um jeito de trazer esse vídeo aqui no nosso canal. Beleza? Porque agora o que a gente vai tratar é só da inexigibilidade de licitação. E falando da inexigibilidade, a gente começa pelo caput do artigo 25 da 8666. Olha só, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. E olha só como o caput ele já dá a deixa pra gente, ele fala em especial. Quando ele fala em especial, fica claro que esse rol é exemplificativo, porque assim, se é em especial, quer dizer que não é só nos casos que nós vamos descrever agora, ok? Então veja, quando que é inexigível a licitação? Quando é inviável a competição. E o rol do artigo 25 é exemplificativo, ok? Vamos lá, características gerais aqui da inexigibilidade, a inviabilidade de competição, o rol do artigo 25 é exemplificativo e, constatada a inviabilidade de competição, o afastamento da licitação é obrigatório, é um ato vinculado. E aqui, se você pensar um pouquinho, você chega nessa conclusão sozinho, não precisa nem da doutrina falar para você. Olha só, se é inviável uma competição para aquele caso, o administrador que criasse uma licitação, ele estaria desperdiçando recursos públicos, porque para fazer uma licitação custa, pô, você vai gastar o tempo dos servidores, você vai gastar os materiais de expediente, enfim, tem todo um custo para a administração realizar uma licitação. Se você vai realizar uma licitação em um objeto que é inviável competir, você está desperdiçando recurso público, tá? Por isso que é um ato vinculado. Se é inviável a competição, não compete ao gestor escolher se realiza ou não aquela licitação, ok? E olha só um julgado interessante aqui do STJ, trazendo para a gente um rol de requisitos. Olha só, a contratação direta por inexigibilidade de licitação exige uma série de providências formais, ou seja, o que o gestor público tem que fazer para formalizar o processo de inexigibilidade de licitação. E aí, eu coloquei cada requisito numa cor para ficar bem destacado para a gente. Então, quais são as providências formais? Olha só, ele tem que justificar a regularidade da qualificação jurídica do contratante, ou seja, o contratante, por mais que ele vai ser contratado diretamente, ele tem que apresentar rol de documentos tal como se ele fosse se habilitar em uma licitação, sabe? Justamente para a gente ver se ele está apto a contratar com a administração. Necessidade do bem ou serviço pretendido. Claro, a contratação é direta, mas o gestor ele tem que demonstrar para que ele quer aquele bem, para que ele quer aquele serviço, por que ele é necessário para a administração. A inviabilidade de competição, que é o nosso requisito central para fazer inexigibilidade, como já vimos, então o gestor tem que demonstrar isso expressamente no procedimento administrativo. E a razoabilidade dos preços, tá? Esse aqui é interessante. Não é porque será contratado diretamente que será por qualquer valor. O valor tem que ser razoável. Como definimos o valor razoável? Através de pesquisa de mercado, especialmente demonstrando outras contratações daquele mesmo objeto, tá? Então imagina que nós estamos contratando diretamente um show da Ivete Sangalo no município. Ótimo. Sem entrar aqui na discussão se shows deveriam ser contratados pela administração, tá? Há quem diga que não e há quem diga que deveria, mas enfim, sem entrar nesse mérito, só entrando no seguinte mérito. Contratação do show de um artista renomado pode ser contratado diretamente por inexigibilidade? Pode sim, tá? E podendo, como se define o preço? Através das contratações anteriores desse mesmo artista. Então nós vamos lá ver
o staff da Ivete Sangalo vai apresentar pra gente, olha, um rol de contratos, vai falar, olha, a Ivete Sangalo foi contratada aqui no Rock in Rio e lá pagaram 500 mil reais, foi contratado pelo outro município que pagou 400 mil, foi contratado pela empresa X, pelo Itaú, para fazer um show para os funcionários e lá cobrou 450 mil. Então, através desses contratos anteriores, nós vemos que esse contrato atual que está querendo firmar com a administração tem um preço razoável, ok? Vamos lá. Vamos tratar agora da primeira hipótese, tá? O que nós vimos até agora foi, digamos assim, a teoria geral da inexigibilidade. Para fechar esse vídeo, vamos ver o inciso 1 do artigo 25, que é a hipótese de fornecedor único. Olha só. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, olha só, se nós temos uma hipótese em que apenas uma pessoa que eu digo física ou jurídica, né, mas só uma pessoa pode fornecer determinado produto ou serviço, essa é uma hipótese óbvia de inviabilidade de competição. Por isso, enseja a inexigibilidade. Aqui em vermelhinho está a grande sacada para você acertar as questões, especialmente as questões objetivas, tá? É vedada a preferência de marca, ok? Então veja, não é porque só uma pessoa fornece a Hilux que nós contrataremos por inexigibilidade de licitação essa pessoa. Por quê? Porque a Hilux é uma marca, né, da Toyota. Nós podemos ter outras caminhonetes de outras marcas que façam aquele mesmo serviço. Então, veja, comprar a Hilux não é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Agora, imagina que nós temos determinada espécie, um determinado tipo muito específico de trator, que só a Caterpillar faz aquele trator específico. Aí pode ser um caso de inviabilidade de competição, tá? Então, continuando. Devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. O final do dispositivo fala quem comprova essa exclusividade para aquele contrato, tá? Para aquele fornecimento. Mas é interessante aqui a gente ver essa orientação normativa da AGU, tá? Essa orientação normativa da AGU, embora orientações normativas da AGU só valham na esfera federal, esse entendimento ele pode ser aplicado nas demais esferas. Por quê? Porque a doutrina chancela esse entendimento aqui, tá? Se você está fazendo a prova da AGU, aí é obrigatório você conhecer essa orientação. Se está fazendo uma PGE ou PGM, é interessante conhecer também. Pode ser cobrado na sua prova, tá? E olha o que diz. Compete à administração averiguar a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos do artigo 25, inciso 1 da Lei 8666. Então, olha só, não é porque o fornecedor apresentou um atestado de exclusividade que a administração tem que aceitar. É dever do gestor verificar se esse atestado é correto, ele está dizendo a verdade, ele tem veracidade, tá? Então, um exemplo prático aqui. Foi desenvolvido há alguns poucos anos nos Estados Unidos um tratamento que é uma cura para hepatite C, tá? E esse tratamento é bem caro e ele tem a patente de um laboratório exclusivo que foi quem desenvolveu as drogas para realizar essa cura da hepatite C. Ótimo. Agora você imagina o seguinte: o poder público brasileiro resolve comprar esses medicamentos para fazer esse tratamento. Imagine que essa empresa tem um representante único e exclusivo no Brasil. Será o caso de contratação por inexigibilidade de licitação? A princípio é sim, parece que é o caso. Como que vai ser comprovado essa característica de ser o único fornecedor? Esse representante comercial exclusivo no Brasil vai apresentar o contrato com o laboratório americano, demonstrando que ele é o representante exclusivo no Brasil e compete à administração averiguar se isso é verdade. Pode ser ligando, pode ser mandando um e-mail para o laboratório, para a matriz nos Estados Unidos, perguntando se de fato aquele é o representante exclusivo, se tem um outro meio de um brasileiro comprar aquele medicamento. Enfim, compete à administração pública fazer essa pesquisa conforme a orientação normativa 16. E, para fechar essa nossa aula,
A orientação normativa 17 também é importante e ela vai falar o seguinte: a inviabilidade do valor das a razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e ou privados ou outros meios igualmente idôneos. Aqui é exatamente aquilo que eu adiantei no exemplo da Ivete Sangalo, tá? A administração pública, ela vai ter que conseguir demonstrar que aquele valor da contratação é razoável. Para isso, aquele que quer ser contratado vai apresentar outros contratos com entes públicos ou privados. Lembrando, e essa ressalva que é importante, vale também contratos com entes privados, tá? Não precisa ser necessariamente contratos administrativos. Veja, se a Ivete Sangalo junta lá 20 contratos, todos eles com empresas privadas, com agenciadores privados, demonstrando qual é o valor do show dela, isso já serve de parâmetro para definirmos a razoabilidade nesse contrato administrativo que se quer firmar para contratar a Ivete Sangalo. Beleza? É só isso, em suma, que fala a orientação normativa 17. Com isso, nós encerramos essa aula aqui e na próxima nós já veremos a segunda parte, para esmiuçar com mais detalhes ainda as hipóteses de inexigibilidade de licitação. É isso aí e vamos juntos!